Que bênção! A figura mais proeminente, mais objetiva, sei lá, sobre a pessoa de Jesus Cristo é pensar nele como um rei, né? Quando a gente canta uma música onde Jesus é o rei, e temos muitas, essa música em crioulo, né, fala isso, o Senhor é o meu rei, e essa outra agora também, dá um sentimento muito nobre de sermos súditos desse reino que vem, desse rei que já veio, desse rei que virá. É uma alegria. E sim, como o Felipe disse muito bem, a adoração continua. O momento da palavra também é um momento de adoração. Eu vou tirar o pedestal porque ele me atrapalha um pouco. Meu privilégio de minha família estar aqui esses 2 dias com os irmãos, ou esse quase 2 dias. Se o Senhor permitir, ainda hoje queremos retornar a Maracanaú por conta de necessidades de trabalho amanhã cedo. Então, se o Senhor nos permitir, se a chuva não vier, ouvi uma história que Morada Nova não chovia muito e tal. Rapaz, se 2 dias que eu estou aqui, está chovendo mais do que em Maracanaú. Então, se o Senhor nos ajudar e não tiver um temporal igual de hoje à tarde, após aqui o culto, a gente se despede e precisamos partir. Orem por nós. Por favor, lembrem nas suas orações de cada coisa que ouviram sobre a missão Maranata, sobre o trabalho que o Senhor tem nos confiado ali na região do Maciço do Baturité, mais especificamente no Vale do Acarape, Redenção e Acarape. Bom, ontem à tarde conversamos bastante, foi muito gostoso falar sobre experiências evangelísticas, não é? E também hoje pela manhã, um tempo muito especial, ali foi muito gostoso fazer aquele podcast junto com o pastor Jaime, os irmãos, o pastor Mateus e o irmão Felipe. Foi muito, muito gostoso mesmo, muito agradável, e eu creio que Deus abençoou, fluiu muito bem, e quem escutar vai certamente ser enriquecido com questões ainda de testemunho pessoal, tanto meu como do pastor Jaime, coisas que eu não sabia sobre ele, acho que coisas que ele não sabia sobre mim. Foi bom, eu achei muito bom ouvi-lo também nesse sentido, e você vai ser edificado pela bondade de Deus na vida dos seus filhos. E agradecer também pastor Jaime e irmã Lídia por nos receber lá em sua casa, tá certo? Foi um tempo um tanto quanto curto, mas eu sei que às vezes receber gente é meio trabalhoso. Muito obrigado pela hospitalidade de vocês, muito especial. Dito isto, por último quero agradecer a toda a igreja, né? A partir do seu pastor Mateus. Pastor Mateus ora pela minha família eu imagino que desde 2008, porque a partir daí é que a gente começou a andar muito nas igrejas divulgando o projeto Cabo Verde. Aliás, 2006, porque 2008 é quando a gente foi. Então, antes disso a gente já estava andando nas igrejas pedindo oração, e a igreja na qual ele vem de origem, a igreja do Preá, foi uma igreja que nos apoiou por muito tempo. Ainda hoje é uma parceira. Então, muito obrigado, pastor Mateus, pelo convite, a sua esposa também, e a toda a igreja pela consideração do convite, do respeito e do carinho. Agora deixa Deus falar. Vamos abrir as escrituras para o Evangelho de Mateus. Ontem nós estivemos em Mateus 28, hoje eu quero ir para um outro texto em Mateus, que também é um texto relativamente bem conhecido, mas é um texto muito rico quando o assunto é missões. E quando nós falamos de missões como uma necessidade fundamental da igreja, ontem nós pregamos defendendo essa realidade, essa verdade, mostrando que missões ela deve ser uma necessidade fundamental da igreja, porque a cabeça da igreja disse que é. O cabeça da igreja disse: vocês têm que fazer isso. Eu vim aqui, eu morri, eu ressuscitei, e nas vezes que ele apareceu depois de ressurreto, foi só para dizer isso: façam discípulos, façam discípulos, façam discípulos, preguem o evangelho. Então há muito interesse da parte de Deus que os seus seguidores façam isso. Hoje eu gostaria de, junto com vocês, olhar para um momento muito especial também na vida de Jesus. Tudo na vida de Jesus é muito especial, mas eu queria destacar o fato de que é interessante nas Escrituras que sempre que Jesus dá uma ordem, ele mostra como fazer.
É muito ruim quando você tem um professor ou alguém que tem autoridade sobre você e diz, faz tal coisa, mas você não sabe como fazer, e a mesma pessoa que deu a ordem também não. Ela mandou você fazer, mas ela não sabe fazer. Ela não sabe dizer, olha, faz assim, olha para mim e vai, faz igual. Jesus, nisso também, ele é muito especial. Ele dá ordens e ele diz, façam assim, faça como eu fiz. Mateus capítulo 9, então, é o nosso texto para essa noite, onde nós vamos ver, a partir desse texto, que sim, missões é uma necessidade fundamental da igreja, é tanto que o próprio Jesus se envolvia na obra evangelística, missionária, e Jesus nunca fez nada para perder tempo. Se ele fez, é porque era importante. Se ele fez, é porque nós devemos fazer também. Então, é uma necessidade para nós imitar a Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, os últimos versículos desse capítulo, versículo 35 até o 38. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi lida, e agora te pedimos por teu Espírito Santo que habita no teu povo, que nos ajude a compreendê-la, para que dessa forma, ao sairmos daqui, nos dias por vir, nós venhamos a praticá-la. Tenha misericórdia de todos nós, teu povo aqui presente, tendo misericórdia do que fala, tendo misericórdia dos que ouvem. Se há entre nós nessa noite, ó Deus, qualquer pessoa que ainda não tenha experimentado essa ligação afetuosa, convicta com o Rei dos Reis, o Rei Jesus Cristo, que a mensagem também seja para si uma chamada de amor a seguir o grande Rei, fazendo o que ele fez e ordenou os seus seguidores a fazer. A toda a tua igreja presente, Senhor, santifica, amadurece, ajuda-nos a compreender que missões não é um departamento da nossa fé, não é uma ponta de estoque da nossa fé, não é uma sala dentro da nossa igreja. Missões é a atmosfera do povo de Deus, pois era isso também no coração do Senhor, e ainda é. Nos ajuda a respirar o mesmo oxigênio que o Senhor. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Então Jesus Cristo nesse texto nos apresenta como fazer. Eu vou precisar um pouquinho de água, por favor. Obrigado, João. Jesus Cristo aqui apresenta como fazer. Em Mateus 28 ele diz que a gente tem que fazer, mas aqui ele nos dá o exemplo de como fazer. E a primeira coisa que você precisa observar quando o assunto é imitar Jesus, nesse texto, fazer a obra evangelística, a obra missionária, é que não se pode fazê-la parado. Não se pode fazê-la sem ação, sem atitude. Percorria Jesus, ele caminhava, ele ia atrás. Jesus Cristo não esperava que os ímpios viessem, que os pecadores viessem. Ele sempre dava um jeito de ir buscá-las. De alguma forma, é sempre o Senhor quem vai buscar. A sua história, a minha história também com certeza é assim. Nós não procuramos Jesus, pelo contrário, o pecador foge de Jesus. Você pode até ter procurado alguma religião, procurou algum sentimento religioso, mas a pessoa de Jesus, o Rei que governa a vida dos seus seguidores, eu duvido que você tenha procurado, mas ele procurou você. Se você hoje caminha com Cristo, é prova evidente de que ele buscou você. Ele veio buscar e achar os que estavam perdidos. Portanto, a obra missionária, obra evangelística, olhando para Jesus, o modelo de Jesus é ação, é ir buscar, é fazer alguma coisa, por mínimo que seja, tem que ser feita alguma coisa.
não se faz a obra parado. Comece nem que seja pela ação de orar, como início, como princípio. Mas é bom lembrar, oração de verdade é aquela que termina na sua vida como termina a palavra: oração. Se você ora e nunca age, talvez o problema está que você não está orando. Oração de verdade nos move, nos comove. Oração de verdade, esse texto vai terminar nos ensinando sobre oração. E você vai perceber isso, o que é que Jesus quer dizer com oração. Então começa com alguma ação, nem que seja a ação de orar. E disso evolua para a caminhada, para percorrer como Jesus fazia. Portanto, pense nisso de maneira bem prática. O que eu posso fazer para pregar o evangelho aos perdidos? Ir atrás deles. Desenvolva uma forma, uma maneira. Vá para o seu trabalho com essa intenção, vai para a escola com essa intenção, vai para o futebol, para onde você for com essa intenção. Seja intencional quanto a isso, viva para isso. Vou dar um spoiler, pastor, do podcast. No podcast eu lembrei de uma situação que eu não lembrei aqui ontem, mas, por exemplo, eu sou praticante de jiu-jitsu. E lá no tatame, desde que eu comecei a treinar, eu chego no tatame, oro. Levo a Bíblia, eu boto no tatame e oro. E o mais proposital possível para que os meus colegas vejam. Procuro uma posição que eu não esconda, pelo contrário, que eles vejam. Boto a Bíblia na direção deles e oro. Desde o início, já se vão quase 4 anos nisso. O Senhor salvou meu irmão está treinando comigo, e eu e ele agora oramos juntos. O que é que tem acontecido a partir dessa ação? Uma simples ação: chegar no tatame e orar. O que é que acontece? Algumas pessoas começam a chegar e dizer: você é crente? Vocês são crentes? Somos. E aí, quando começa a gerar amizade e confiança, por exemplo, um deles um dia chegou para mim, depois de entender que eu era um pastor, chegou: pastor, ora por mim, eu estou desviado e estou quase abandonando minha família. Aí o que foi que eu fiz? Naquele dia eu procurei de tudo treinar só com ele. Treinar com ele, e é uma luta. Então eu tive que lutar evangelizando ele. Fantástico, eu achei novidade, nunca tinha feito. Escolhi ele para lutar, e então treinamos juntos. Só que a gente treinou mais leve para poder conversar. E eu fui dizendo para ele o evangelho. Eu disse: não abandona a tua família. Tu já esteve na igreja, tu sabe que o Senhor não quer isso. O que o Senhor quer é que você volte a caminhar na fé. Volte para o Senhor, arrependa-se do que está fazendo. Uma semana depois ele reconciliou-se, desistiu da ideia de deixar a família. Outra semana depois ele foi batizado. Está entendendo? Faz alguma coisa. Tem pessoas à tua volta precisando de luz. Só que às vezes ele olha para um lado e para o outro, que vê é barulho, é religiosidade vazia. Eles estão precisando de alguém que seja uma luz. E há 2 semanas atrás, um outro colega do treino procurou o meu irmão e disse: onde é a tua igreja? Quero ir lá. E ele foi. E na igreja ele fez uma profissão de fé em Cristo. E agora a gente está tentando ajudar ele a amadurecer. Então olha só, não tem nada de, na perspectiva humana, extraordinário nisso. É simplesmente onde você estiver, percorra, haja, faça alguma coisa. No seu trabalho, você tem orado? Na hora da refeição, sei lá, na sua empresa, você ora? Eu trabalhei num lugar onde tinha uma pessoa que eu não acreditei. A primeira vez que eu vi ele orando, e eu boto aspas na oração, porque ele literalmente olhava assim para todos os lados e aí fazia assim. Ou seja, ele queria ter uma desculpa na sua consciência de dizer: não, eu orei. Mas ao mesmo tempo ele não queria que ninguém visse ele orando. Você faz assim? Não faz isso. Tem alguém precisando de ver onde é que está um crente, uma luz brilhando. E quando essa luz brilhar, alguns vão agregar-se a ela. Sempre é assim, sempre. Esse mundo carece de luz. Nós somos sal e luz. Jesus Cristo percorria, era proposital, ia atrás. E ele percorria literalmente percorrer, era caminhando. Hoje a gente tem carro, tem moto, tem podcast, tem WhatsApp. Quanta coisa a gente pode fazer para fazer o evangelho chegar em outros. Mas lamentavelmente a época mais propícia, a gente parece que não está muito afim de fazer. Pensa nisso. Jesus percorria, um homem de ação. E ele percorria onde? Cidades e povoados. Cidades e povoados.
Nós religiosos, quando nós nos deixamos levar só pelo nosso sentimento religioso, a gente pode muito bem cair na tolice de achar que lugar bom de viver a fé é nas grandes capitais. E aí pregar o evangelho ali e tal, e ter uma igreja grande ali numa metrópole. Tolice. Do mesmo jeito que também é tolice achar que não, bom mesmo é uma igreja no interior, que é mais tranquilo, isso, aquilo, outro tal, tem mais convivência. Não é sobre lugares. Não é sobre lugares, é sobre o evangelho para pessoas. Então, onde tiver gente, nas cidades e nos povoados, a igreja de Jesus, os filhos de Jesus têm que olhar com os olhos de Jesus. Tem gente ali? Tem que ter o evangelho lá. Tem gente nas capitais? Tem muita igreja? Tem, mas é muita igreja falsa, meus irmãos. E eu não estou querendo dizer isso como quem diz que a nossa é a única boa e certa, não. Graças a Deus somos, mas não somos os únicos, não. Mas a grande maioria de igrejas numa capital é gente atrás de dinheiro, é comércio, é negócio. Poucas de fato se ocupam de pregar o evangelho. Poucas. Então, quando olhar para as capitais, lembre disso. Quando olhar para os interiores também. Olha para o sertão, olha para os vilarejos e povoados. Sabe, faz alguma coisa, percorre, pega o teu carro, enche o porta-mala de xilito e kisuke de guaraná, sai nesses vilarejos, abre o porta-mala, quando as crianças sentem o cheiro de xilito, elas não saem tudo correndo atrás. Faz um projeto. Eu vi gente fazer isso, e tem igrejas hoje plantadas que começou desse jeito. Então é fazer, é percorrer como Jesus fez. As coisas só não acontecem se eu não fizer nada. Outro vai fazer, o Senhor vai usar outro, mas o Senhor quer usar você, quer usar a mim, quer usar a sua igreja. Jesus percorria cidades e povoados, porque Jesus não estava pensando em prédios, nem em cabanas e barracas, ele estava pensando em gente. Gente é o negócio de Jesus. Gente é o negócio de Jesus. E não importa se é homem, mulher, menino, idoso, não importa, gente é o negócio de Jesus. Não importa se é da cidade ou do vilarejo, gente é o negócio de Jesus. Então tem que ser o nosso também. Nosso negócio é gente. Jesus Cristo nos dá esse exemplo e modelo. E o que é que ele fazia em cidades e povoados? Ensinando e pregando o evangelho. E aqui está uma questão que a gente pode voltar para amanhã à tarde. Você sabe o que é o evangelho? Você realmente sabe o que é o evangelho? Alguns confundem o evangelho como um convite para ir à igreja. Aí, vamos para a igreja hoje. Aí dizem, olha, eu evangelizei alguém. Isso não é o evangelho. Convide as pessoas, convide. É bom, é recomendável. Os crentes têm que convidar seus amigos, familiares, dar um jeito de convidá-los. Eu vim a Cristo porque o Senhor foi gracioso usando uma irmã minha. Eu estava no mundão, perdido, e minha irmã me insistiu comigo de ir para a igreja. A experiência que eu tinha com a igreja era a experiência pentecostal, e eu não queria mais aquilo para a minha vida. Eu pensava que tudo que era igreja era igual. Igreja era aquilo. E eu estava vivendo no mundo do crime, e minha irmã insistiu tanto que eu disse assim, eu vou. Mas eu disse, eu vou matar alguém dentro da igreja e nunca mais ela me convida. Eu tinha 2 armas. Preparei uma delas, me arrumei, botei aqui atrás, vesti minha jaqueta. Esse era o plano, de verdade. Só que graças à bondade de Cristo, ele foi mais rápido no gatilho. Ele atirou primeiro. Eu senti um pesar muito grande nisso. Não precisa tanto. Deixei a arma em casa e disse, eu vou dar um murro em alguém, já basta. E na minha realidade religiosa anterior, nas igrejas da Assembleia de Deus, antigamente, não sei hoje, sempre tem um porteiro, tem um irmão que fica na porta. Eu pensava que toda igreja era assim. Eu disse, pronto, eu chegando, o cara que está na porta, eu derrubo ele, já faço um escândalo, ela manda eu ir embora. Só que as igrejas bíblicas não tem porteiro. Aí eu cheguei lá, cadê o porteiro para bater? Não tem, eu tenho que entrar. Era um culto de jovens. Entrei e eu rio disso, irmãos, porque graças a Deus o Senhor me perdoou. E porque assim, eu fiquei me sentindo um cara tão covarde. Eu disse, eu não bati em ninguém hoje. A minha índole era terrível, mas eu me senti tão bem naquele dia. A igreja me recebeu tão bem. Os jovens, o pastor, a mensagem fez sentido. E fizeram uma competição bíblica, fizeram até uma pergunta e eu respondi. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse, rapaz, o que foi que houve comigo? Saí daqui para matar alguém, ainda foi participar do culto. Eu usava uma cruz de cabeça para baixo, um cordão com uma cruz de cabeça para baixo.
significava não religião, ateísmo, tudo isso. E aí eu cheguei em casa nessa crise de identidade. Aí quando foi uma semana depois, teve um piquenique, ela me chamou de novo e eu fui. Nesse piquenique, dia 7 de setembro de 1993, por volta da hora do almoço, Jesus me matou e me ressuscitou. Porque minha irmã me chamou. Porque ela insistiu em me chamar. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você sabe o Evangelho? O Evangelho não é só convidar pessoas, mas faça a sua parte. Aprenda mais do Evangelho. Fale do Evangelho. Viva o Evangelho. É isso que Jesus fez e é isso que Jesus disse para a gente fazer. Viva de tal forma que quando você convidar, possa ser um convite diferente. Cuidado para que você não convide alguém para vir à igreja e a pessoa diz: tu é da igreja? É igual o irmãozinho que estava na porta da igreja, ele era o recepcionista no dia que o patrão dele foi visitar a igreja. O patrão chegou e disse: tu está aqui, né? Tu veio visitar a igreja também? Ele disse: não, eu sou dessa igreja aqui. O patrão disse: e é? Ele olhou para o pastor e disse: não sou o pastor. O pastor disse: não sei, irmão, é? Teu patrão não sabe que tu é crente? Então por quê? Então vive essa fé, entende esse Evangelho, aprende o Evangelho, lê as Escrituras, apresenta o Evangelho, falado e vivido, os dois assim. Não cai na cilada de muitos que estão dizendo por aí que o Evangelho é vivê-lo. Falar é outra história, o Evangelho é uma notícia, tem que ser falado. Se não for falado, não foi pregado. Jesus Cristo falava, Ele ensinava, Ele pregava o Evangelho, então aprende o Evangelho. Missões não é uma aventura tola, tem muita aventura envolvida. É uma mochila nas costas, pode ser, mas que tem uma Bíblia dentro, para que você possa pregar o Evangelho. É o Evangelho que muda vidas, é o Evangelho que faz sentido. Jesus Cristo percorria cidades, povoados e ensinava e pregava o Evangelho. O que motivava Jesus a fazer isso? Observe bem o que o motivava nesse texto, e espero que isso também te motive. Primeira coisa que motivava Jesus era visão. Verso 36, vendo ele as multidões. Jesus via as pessoas. Você vê? Claro, pastor, que eu vejo. Nem todos. Quando o texto diz que Jesus via, entenda bem, ele não está dizendo que Jesus Cristo olhava assim e estava vendo as pessoas. Não. A gente sabe que Jesus não era cego. Muitas vezes nós somos. Nós olhamos para as pessoas, mas não as vemos. Eu vou lhe dar alguns exemplos bem práticos. Quando você visita um shopping, você já percebeu que tem gente limpando o shopping e que tem gente que faz a segurança do shopping? Você dá bom dia para elas, você fala com elas. Elas são gente, criada à imagem e semelhança do Senhor. Mas às vezes a gente vive nesses ambientes e trata essas pessoas como se fossem colunas. São gente. Estão ali na sua profissão e tudo, mas são gente. Dá bom dia para um guarda, para uma pessoa que está limpando as mesas do shopping. Muito obrigado. Faz isso. Por causa do amor que está no teu coração, por gente. E se não tiver, procura colocar. É gente, a imagem e semelhança de Deus. Essa coisa capitalista que às vezes a gente critica, a gente às vezes participa disso também, deixando as pessoas se sentirem como objetos. Então, eu procuro ter cuidado com isso, com essas pessoas. Jesus não fazia essa distinção sobre quem é grande ou pequeno. Ele fazia o pequeno subir, ele fazia o grande descer e tratava todos no nível de pessoas criadas à sua imagem e semelhança. Nós precisamos aprender isso. Olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Jesus, quando olhava para as pessoas, ele não via só um amontoado de células, tecidos, sangue, músculos, ossos. Não. Ele via uma pessoa feita à sua imagem e semelhança, criado para a sua glória, e que o pecado deturpou, estragou, mas que ele ainda quer restaurar, e pode, por meio do seu Evangelho. Isso o motivava a pregar. Há uma chance para ele. É um grande criminoso, é uma mulher difícil, é um grande pecador, é uma grande pecadora, mas tem uma chance. O meu Evangelho pode salvá-lo. Jesus Cristo via, e o resultado dessa visão traz a segunda motivação de Jesus. E se você vir com os olhos de Jesus,
É impossível que não aconteça o que aconteceu com Jesus. Vendo ele as multidões, o que aconteceu depois? Sentiu compaixão. Quando você não sente compaixão das pessoas, dos perdidos, saiba que é porque você não viu. Passou na minha frente, eu não vi. Senti compaixão. Para mim é só um amontoado de células, vai morrer, vai virar pó. Não deu, o coração não bateu com o coração de Jesus. Você sabe que olhou com os olhos de Jesus quando você olhar para a pessoa mais vil que for, como você era, como eu era, e você pedir a Deus pela vida dela: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Eu não sou melhor do que ela em nada. Se hoje eu sei que vou para o céu, é porque o Senhor é bom. Tem nada em mim que me recomende ao céu, só sua graça. Essa mesma graça tem o poder de alcançar essa pessoa. Ela te fez mal? Ora por ela um pouco mais. É a melhor forma de amar os teus inimigos, é amando eles no secreto, na sinceridade de um coração pulsando pela salvação de alguém. A minha última briga, eu levei 3 perfurações de tesoura e bati muito na outra pessoa. Logo depois disso, poucos dias depois, o Senhor me salvou. Em uma das primeiras escolas bíblicas que eu assisti, o professor estava falando de evangelismo. E ele disse: você quer mesmo evangelizar alguém? Ore por ela. Ore, mas ore de verdade. Ore, dedique tempo orando por ela. Clame ao Senhor por ela. Foque nela. E eu comecei a orar pelo homem que tinha me perfurado. Edilberto era o nome dele. Comecei a orar intensamente por ele. Por quase um mês eu pedi ao Senhor: me dê a oportunidade de encontrar o Edilberto. Eu preciso pedir perdão a ele das confusões que causamos e pregar o evangelho para ele. Certo dia, numa avenida de Maracanaú, o Edilberto vinha na minha direção e eu estou indo na direção dele, e aí o coração já começou a acelerar, e aí os braços a tremer. Eu disse: é hoje, Senhor, é agora. Quando eu me aproximei, eu virei a esquina. Não tive coragem. Eu tive medo de qual seria a reação dele e qual seria a minha reação. Se a gente ia conseguir conversar ou se seria outra briga. Voltei para casa, chorei muito, passei outro tempo orando, pedindo a Deus outra oportunidade. E um certo dia, outra oportunidade. E aí eu fui na direção dele, e dessa vez eu não virei à direita, eu virei à esquerda. Eu fugi de novo. Era muito difícil, irmãos. Era uma vida muito de violência minha, dele. Eu tinha muito medo se ele não ia me compreender. Mas o Senhor atendeu, e uma terceira vez eu disse: hoje nem que ele me esbagasse, eu falo com ele. E então eu fui até ele. Quando ele me percebeu, eu já estendi a mão: Edilberto, eu queria te pedir perdão. Ele ficou sem reação. Eu queria te pedir perdão. Eu sou outra pessoa. Você está me vendo, mas eu sou outra pessoa, Edilberto. Eu queria que você me perdoasse das confusões que eu causei. Eu queria que você me perdoasse e que você entendesse que Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele me transformou, e eu gostaria muito de ser teu amigo. Ele não deu uma palavra, mas nós sabemos o que aconteceu no coração dele. Por que ele não falou? Por causa da palavra dita. Palavra branda aplaca o furor. Edilberto não disse nada, mas apertou minha mão e nos despedimos. Dias depois, uma pessoa bateu na minha porta. Correios, quando eu atendi, era Edilberto. E agora ele falou, sem palavras. Ele me abraçou, ele chorou. É como se ele tivesse botado para fora o que ele não conseguiu no dia que a gente tinha se encontrado. Eu chorei, testemunhei para ele de novo, e ele foi para seguir o seu caminho, um trabalho muito leve, e eu também. Não sei que rumos Edilberto tomou, mas eu sei que eu fiz o que Jesus queria que eu fizesse. Então considera as pessoas, ora por elas, clama a Deus por elas. Para de orar pelas multidões, isso não funciona. Senhor, abençoa todo mundo, em nome de Jesus, amém. Pronto, orei por todo mundo. Você não orou por ninguém. Você não vai conseguir pregar para todo mundo, você não vai encontrar todo mundo. Não faz mal, entendeu? Senhor, abençoa o planeta, salva, mas foca em um ou dois. Foca em um ou dois que tu tem proximidade, que tu sabe que dá para pregar. É a mesma coisa de orar por missionários. Senhor, abençoa todos os missionários. Pronto, olha, eu oro pelos missionários.
Alguém me procura e diz: olha, eu oro por ti, que eu oro por todos os missionários. Tá bom, tá certo, orou por mim. Ore por todos, mas foca em um ou dois, dedica tempo. Isso vai gerar amor no teu coração, vai gerar proximidade, desejo de estar com a pessoa. E normalmente o Espírito de Deus usa isso para gerar oportunidades que você vai aproveitar. Jesus Cristo via e por ver tinha compaixão. A palavra compaixão são duas palavras, é sofrer junto, é sofrer por alguém. Compaixão, paixão é dor, é sofrimento. Compaixão é quando eu sofro por alguém. Então sofra em oração por alguém, gema pela salvação de alguém, chore pela salvação de alguém. Jesus sangrou, Jesus suou lágrimas de sangue no Getsêmani, orando por nós. Gema ao Senhor, diante do Senhor, pela salvação de um familiar seu. Pare de fazer orações frias por gente por quem você diz que ama. Então Jesus Cristo via, e essa visão dele gerava compaixão. Ele olhava para as pessoas e ele via que elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Isso comovia ele. Diante de Jerusalém rebelde contra ele, ele chora. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejos que eu te enviei. Quantas vezes eu quis te abraçar e cuidar de ti como uma galinha faz com os pintinhos, e você não quis. Então clama a Deus pelos perdidos, de tal forma que o teu coração possa sentir que você tem amor. Abandona orações frias. Orações frias vêm de um coração morno que o Senhor não gosta. Um coração morno que o Senhor está prestes a vomitar, normalmente é demonstrado numa pessoa que ora só fazendo preces religiosas, mas que não adentram o trono da graça. Você vai saber que orou de fato quando você tiver compaixão dos perdidos. Então, quando estiver orando pela salvação dos outros, lembra de fazer isso com a compaixão de Jesus. A ação de Jesus, percorrer cidades e povoados, a motivação de Jesus, a sua visão e a sua compaixão. E por fim, Jesus Cristo, após dar exemplo e após vermos o que lhe motiva, Jesus Cristo então agora fala nos nossos olhos. Versículo 37, então se dirigiu a seus discípulos. Eu queria lhe chamar a atenção para essa expressão, seus discípulos. Quando o texto diz que Jesus se dirigiu a seus discípulos, devemos lembrar que todas as vezes que Jesus se dirigia a seus discípulos, ele fazia os seus discípulos entender o que ele queria. Lembra que ele pregava para as multidões não entendiam. E aí seus discípulos diziam: Senhor, e aí, por que é assim e tal? Jesus chamava os seus discípulos e dizia: a eles não é dado a entender, para que neles se cumpra o que diz Isaías: ouviram, mas não perceberam, olharam, mas não entenderam, para que seus corações não sejam perdoados, para que não se arrependam e não sejam perdoados. Mas a vocês não, a vocês é dado entender. E então Jesus fazia os seus discípulos entenderem. Preste bem atenção. Quando um texto diz que Jesus se dirigiu a seus discípulos e você não entender, eu te aconselho a pensar seriamente: será que eu sou discípulo de Jesus? Porque pode ser que o pregador seja muito ruim e por isso você não conseguiu entender. Mas pedindo graça a Deus, um texto tão fácil como esse, é de se esperar que os filhos do Senhor compreendam que eu preciso imitar Jesus. Eu preciso pregar o evangelho como Jesus fez e disse para eu fazer. Eu entendi isso. Eu entendi que eu preciso olhar para as pessoas com compaixão, como Jesus tinha. Eu entendi que eu não tenho feito isso, eu me arrependo disso, eu quero fazer isso. Isso é um discípulo compreendendo. Se você friamente está dizendo: não me toca muito isso não, estou entendendo as palavras. Não é entender as palavras, os caracteres da língua portuguesa, é entender o sentido do que Jesus está dizendo. Então, se você não entende isso, não te toca, você vai para casa, vai continuar olhando para as pessoas do mesmo jeito, não te comove, não vai orar, não vai se esforçar para a pregação do evangelho, cuidado que você não seja um desses a quem Jesus disse: não, esses aqui não é para entender mesmo não, porque os seus discípulos entendem. Portanto, a fala é com os discípulos de Jesus.
Então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os adeptos são poucos. É isso que diz? Os membros são poucos. É isso que diz? Não é. É o quê? Trabalhadores. Se Jesus Cristo tivesse dito algo do tipo: a seara é grande e os membros das igrejas são poucas, não é verdade. Não é verdade, não. Tem muito membro. As igrejas têm um bocado de gente. Os hall de membros são longos. Nós temos um bocado de igreja. As bíblicas são em 60. As batistas regulares são um bocado mais. Estou falando só a título de Ceará. As batistas independentes, tem umas igrejas boas. Tem algumas igrejas cristãs evangélicas muito boas. Tem um número grande de igrejas, boas até. E todas elas têm um bom número de membros. Mas Jesus Cristo não está falando de membresia, de adeptos. O número de pessoas que são adeptos do cristianismo no Brasil é absurdo. 90% dessa nação se diz adepto do cristianismo. Mas olhando só para nós, me permitam uma parte, uma coisa mais pessoal. Não fiquem com raiva de mim. Qualquer coisa eu vou embora mesmo hoje. Quando você olha para a sua igreja aqui, você consegue discernir quem são os trabalhadores? E você consegue se ver como um deles? Ou você é daqueles que sempre é servido? Sempre servido. Vem, é servido pelos irmãos que tocam e lhe ajudam a louvar. Senta e é servido por alguém que te ensina a palavra, na escola bíblica ou na pregação. É servido pelo pastor, por outros obreiros. É servido por irmãos que limpam as cadeiras, organiza tudo. É servido por pessoas que fazem a cantina. Você é dos que servem ou dos que são sempre servidos? Preste atenção. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Somos poucos. Precisamos de mais. É por isso que o Senhor diz aos seus discípulos: rogai, pois, já que são poucos, roguem ao Senhor da seara que mande mais adeptos? Não, mas trabalhadores para a sua seara. Não gosto muito de ficar falando das palavras no original, porque senão passa a ideia de que eu sei muito das línguas originais, e eu não sei. Mas algumas coisas bem interessantes eu aprendi. Eu gosto muito da palavra grega para trabalhadores. É a palavra que diz ergatai. E ela significa ergite. Os trabalhadores são os que se erguem. Não são os que ficam sentados. São os que se levantam e dizem: estou aqui, pode contar comigo. O Senhor nos ordena a rogar para que tenhamos mais trabalhadores. Então, por favor, se você tem orado por trabalhadores, tem pedido por trabalhadores, pare de orar por trabalhadores. Pare de orar por trabalhadores. Porque Jesus não mandou ninguém orar por trabalhadores. Ele mandou rogar. Ele não mandou pedir. Eu sei que a NVI diz: peça ao Senhor da seara. Não é a melhor tradução dessa palavra. A palavra pedir em grego seria outra. Rogar é outra. Jesus disse para rogar. Mas pastor, qual a diferença entre pedir e rogar? E eu queria terminar com isso, porque isso é muito importante. A diferença entre pedir e rogar, caso você tenha pedido por mais trabalhadores, você pede, mas você continua não trabalhando, é por isso. Porque você está desobedecendo. Porque Jesus não disse para pedir, disse para rogar. Pedir é isso aqui, ó. Quando você quer uma coisa, mas você pode passar sem ela. O irmão está gravando, né? Melhor ficar aqui, né? Quando você pede uma coisa, mas você pode passar sem ela. Por exemplo, você tem aí um carro 2010, bichinho está bonzinho, mas já está com uns problemas, e você está querendo um carro 2020, mais novo, melhor. É pecado pedir por isso? Não é. Eu estou pedindo isso ao Senhor.
Mas o Senhor não me deu ainda, eu continuo com o carro 2009. Muito bom, mas já está me dando alguns probleminhas. O Senhor não me deu ainda, eu estou andando num 2009. Eu posso passar sem isso enquanto o Senhor não me der. E se Ele nunca me der um 2020, eu tenho a impressão que eu não vou ficar doente por isso não. Mas eu estou pedindo. Pedido é isso. É quando você pede ao Senhor uma coisa, você pode passar sem ela. Agora rogo é diferente. Normalmente pedido a gente faz: Senhor, olha, em nome de Jesus, está vendo aí o meu carro, o Senhor sabe que eu sirvo a Ti nesse carro, faço viagens, então me ajude a ter um carro melhor. Eu falo assim com o Senhor, mas Ele ainda não me deu. E o que é rogo? Rogar é quando você tiver que pedir a Deus uma coisa que você não pode mais ficar sem ela. É quando você estiver diante de uma situação onde você diz, talvez como aquela mulher das Escrituras que não tinha filho e disse: dá-me um filho, senão eu morro. Quando você entender que servir a Deus é um grande privilégio, maior privilégio do que servir aos homens mais poderosos dessa terra, qualquer um de nós, qualquer profissional, ficaria encantado e animado e excitado se recebesse aí, sei lá, uma carta do presidente do seu país, dizendo: olha, eu fiquei sabendo que você é um excelente profissional e queria que você viesse servir aqui no Palácio do Planalto. Qualquer um se animaria com isso, e não é pecado isso. Mas servir a Jesus não tem comparativo. Servir ao Rei, ao qual cantamos tão bem e nos emocionamos cantando, não dá para comparar com nada mais. Então, quando você entender que há uma obra para fazer e que Jesus te dá o privilégio de ser parte da tropa dele, desses poucos você pode vir fazer parte, e se isso consumir o teu coração, então você vai rogar. Você vai dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada para me recomendar. O meu currículo talvez seria o último se eu fosse colocar na tua empresa, mas se tu quiser, aqui estou eu. Está aqui eu. Está aqui eu tenho essa doença, eu tenho esse problema, eu tenho essa teimosia, eu tenho essa tentação, mas se tu quiser, está aqui eu. Roga por trabalhadores. Senhor, olha o nosso sertão, olha os vilarejos. Senhor, olha a minha família, olha o meu amigo do trabalho, da escola, está se perdendo. Tenha compaixão, levante gente que possa ir até eles. Rogue, suplique. Sabe por que é importante rogar? Duas razões. Primeiro, Jesus disse para rogar. Se Jesus disse, faça o que Ele disse. Vá para o seu quarto secreto e clame. Aprenda a orar se você ainda não sabe. Spurgeon disse que uma boa forma de aprender a orar é orando. Vai lá. Você tem alguma dificuldade de orar de joelhos? Você é do tipo que ainda comete aquela confusão achando que orar de joelho é coisa de carismático pentecostal? Não. É uma forma de orar, uma boa forma de orar. Eu normalmente, quando eu me ajoelho, eu sinto mais que estou na postura ideal para quem está diante de um rei. Diante de um rei a gente se baixa, a gente se ajoelha. Eu oro sentado, eu oro deitado, mas eu sinceramente sinto que eu estou diante do rei quando eu me ajoelho. Eu me ajoelho pela minha família, eu me ajoelho por pessoas próximas a mim que não têm a Cristo. Eu me ajoelho e peço graça e misericórdia ao Rei. Ele mandou rogar. Aprenda a rogar, aprenda a orar. O primeiro motivo é porque Jesus mandou, e o segundo está em Lucas 10:2, onde eu vou terminar. Lucas 10:2. Quando Mateus registrou essa fala de Jesus, ele parou bem ali. Rogai ao Senhor da seara que
que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas não parou ali, ele registrou algo mais. Lucas 10:2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Qual é a próxima palavra? Qual é? Ide, vá. Sabe por quê? Porque quem roga vai. Quem roga vai. Eu roguei pelo Edilberto. Eu tinha que pregar para o Edilberto, porque eu estava rogando por ele. É quase um negócio involuntário, uma paixão, um desejo de ver a pessoa ouvindo de Jesus. Se você rogar, você vai se ver servindo ao Senhor. Rogue, clame ao Senhor. Quando você se vê rogando, você vai ter uma conversa mais ou menos assim com o Senhor. Senhor, olha para os perdidos, olha para a minha família, meu colega de trabalho, olha para os perdidos lá da China, da África, de onde for, Senhor. Levanta mais trabalhadores, são poucos. Capacita os teus filhos. E Senhor, se não tiver, então faz com que eu vá. Leva a mim. Eu posso ser o último da lista, mas se o Senhor quiser, bota em primeiro. Mas preenche o meu coração com a alegria de ver os perdidos ouvindo sobre o Senhor. O Senhor merece que as pessoas te conheçam. O Senhor merece ser adorado. E os homens necessitam de salvação. Quem roga costuma fazer isso. Normalmente, gente que saiu de sua terra e foi mais longe, tem uma história de rogo por trás. Rogou, foi, virou um trabalhador. Bom, eu espero que ao ouvir isso, você se anime em obedecer o Senhor, porque eu sei que nós somos tão pecadores, que eu não duvidaria que de repente alguém dissesse assim: eu vou lá rogar, vai que dá certo. Não faz isso. Clame a Deus que dê certo. Amém? O Senhor Jesus Cristo era um homem de ação, porque ele via e sentia compaixão. E ele diz para você: rogue, e você também sentirá, e você irá. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus Cristo, Tu és o amor em pessoa, a compaixão que encarnou-se num corpo físico. Nós sabemos disso porque nós fomos e somos alvos dessa compaixão, desse amor eterno. Agora te suplicamos, ó bom Jesus, que nos faça, nos conduza, nos molde a fazer aquilo que é do Teu querer e do Teu agrado. Dá-nos os Teus olhos para vermos como Tu vê, e teremos um coração que sente como o Senhor sente. E então nossas mãos e nossos pés caminharão na direção que o Senhor quer que caminhemos, e nossas mãos tocarão nas pessoas como o Senhor quer que as toquemos. Faça isso, Senhor, por causa do Seu grande nome, porque o Senhor, Rei bendito, merece. O Senhor merece que toda a sua criatura ouça do Teu bom nome, do Teu amor e da Tua justiça. Quanto a nós, Deus, nós precisamos Te servir. Mesmo qualquer um que nessa noite não entende essa necessidade ainda, mas quando o Senhor a quebrantá-la de verdade, ela saberá que ela precisa Te servir. É uma necessidade do Teu povo, Senhor, da Tua igreja. Nenhum crente será verdadeiramente feliz se não Te servir. Nenhuma igreja experimentará um pedaço do gozo celestial já aqui na terra se ela não Te servir. Então ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos a aproveitar esse grande privilégio. Eu Te agradeço, Deus, pelo privilégio desse final de semana de pregar a Tua palavra, de através da minha pequena vida o Senhor se manifestar, mostrar a Tua graça e Teu amor aos meus irmãos. O privilégio de abrir Tua palavra para exortar meus irmãos, Teus filhos. Eu temo diante disso, mas Te louvo pelo privilégio e pela responsabilidade. Abençoa o pastor Mateus, a equipe de liderança dessa igreja, Senhor.
Fortalece ela, santifica ela, Senhor. Encha ela da graça, a graça do serviço, de fazer o seu bom nome conhecido nessa cidade, a partir dos seus lares, trabalhos, escolas, faculdades, e os povoados em volta, e as próprias nações sejam alvos do esforço dessa igreja. Assim eu oro no nome santo de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigadão, viu, pastor, pelo reencontro, pelo convite, e a toda a igreja conto com as suas orações.